Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? É um prazer imenso estar com vocês, me sinto muito honrado pelo convite do pastor Marcos para estar com vocês aqui hoje, e é uma alegria muito grande conhecer a cada um de vocês. Pastora Márcia, Deus abençoe, obrigado, viu? É um prazer revê-la, amém, gente? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de forma poderosa e que Deus possa derramar todas as sortes de bênçãos espirituais sobre o seu povo. Porque assim, o nosso Deus, ele faz a diferença na vida daquele que crê, na vida daquele que obedece à palavra de Deus. E Deus vai fazer a diferença na tua vida. Diga para o teu irmão aí, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Para isso acontecer, só depende de nós. Não depende de ninguém. O inferno pode se levantar, os inimigos podem se levantar contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo, mas a palavra de Deus diz que não há como amaldiçoar quem já é abençoado. Quem é abençoado, levante a sua mão no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite eu declaro as tuas ricas e poderosas bênçãos sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos nessa noite. Amém. Graças a Deus. Eu já vou liberar vocês para sentar. O Ministério de Louvor, se vocês fiquem à vontade, viu? Não sei se vocês descem, vocês fiquem aqui. E eu não vou judiar de vocês, porque eu não vou cantar, tá bom? Eu conheço os meus limites, apesar de gostar, tá bom? Mas não é a minha. Amém? Vamos lá. Livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e o versículo 12. Obrigado, viu? Que o Senhor te abençoe. Porque aquele que dá um copo de água para o profeta, na condição de profeta, receberá o galardão de profeta. Receba aí, viu, minha irmã? No nome de Jesus. Obrigado. Mandar um abraço para o pessoal que está aí também nos vendo pelo Facebook. É um prazer tê-los conosco. E que você possa também, com toda a reverência, participar desse culto. Diz assim, versículo 12, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não ouviu mais. E pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. E tomou a capa de Elias que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma outra banda e Eliseu passou. Repita comigo assim, onde está o Deus de Elias? Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Onde está o Deus de Elias? Deus eterno, abençoa-nos, derrama sobre nós o teu poder e nos dê a tua paz. Amém. Pode assentar-se, fiquem à vontade. Trago abraços aqui do nosso pastor, Anderson de Souza. Ele vai estar por aqui. Vai estar. Quando? Mas ele está aqui também. Amém. Glória a Deus. É um prazer imenso. Mais uma vez estou falando com vocês. Bom, a história de Eliseu é uma história rica para cada um de nós que desejamos viver uma vida de bênção e uma vida de vitória. Eu destaco, assim, a insistência e a persistência de Eliseu, mesmo quando Elias, que era o seu mestre, o seu mentor, que era agora a sua referência, quando ele pensava em Deus, ele pensava no profeta Elias, e aquilo lhe trouxe grande prazer em conhecer a Deus e andar com Deus. E Eliseu, mesmo sendo 3 ou 4 vezes sendo alertado por Elias para que o deixasse, que não o acompanhasse, Eliseu disse, não, tão certo como vive o nosso Deus,
eu não te deixarei. Eu irei para onde você for. Elias pensava que talvez Eliseu não estivesse preparado para poder acompanhá-lo nessa jornada. Às vezes, a pessoa não tem noção daquilo que a outra pessoa tem no coração. Eliseu tinha algo fabuloso no seu coração. E era algo tremendo, era o seu desejo pelas coisas de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que o homem bom, ele tira do seu coração o seu bom tesouro. Já o homem mau, ele vai tirar coisas más do seu coração. E Eliseu, ele demonstra aí qual era o seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo para 2021? O que é que você tem pedido a Deus em suas orações a respeito a esse ano que começou aí, hoje é dia 11, menos de 2 semanas, o ano está apenas começando, mas eu tenho certeza que você colocou algo diante de Deus, que você orou e pediu: Deus, eu quero um ano melhor que o ano de 2020. Quem fez isso? Levante a mão. Eu quero um ano melhor. Quem deseja isso? Bom, o maior desejo de Eliseu não era agora o desejo comum, era um desejo diferenciado, era algo diferente. E assim é que Deus olha para cada um de nós. Ele procura ver algo diferente na minha vida e algo diferente na sua vida, algo que nos diferencie dos homens que vivem uma vida longe da graça, longe do conhecimento e do amor de Deus. Então, quando Deus ele olha e vê isso em particular em nossas vidas, isso alegra o coração de Deus. Tanto é que o Senhor, ele chega a exclamar: achei a Davi. Quando Davi, agora ele foi reconhecido por Deus como um homem que tinha o coração segundo o seu coração. Deus não procura pessoas com grandes sonhos, com grandes perspectivas para esse mundo, mas Deus busca homens que tenham um coração ou uma motivação para com as coisas celestiais. Assim foi com Noé, um homem que viveu em um tempo difícil, um tempo em que os homens se tornaram grandes pecadores, inimigos de Deus, mas a Bíblia diz que Noé, ele não se corrompeu, ele continuou sendo fiel ao Senhor, e ele achou graça aos olhos de Deus. Deus encontrou nele um motivo pelo qual para continuar a história que deu resultado à minha vida e à tua vida. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que aquilo que está no teu coração hoje vai se refletir para as gerações que virão após você. Você tem uma grande oportunidade de agora de disseminar esse amor às coisas de Deus, ou esse desejo pelas coisas de Deus, porque é isso que Deus pensa em relação a cada um de nós, como diz Jeremias 29:11, que Deus, que eles têm um pensamento de paz, um pensamento de alegria e não de dor, para nos dar um futuro. Deus tem um futuro para você. 2021 é um ano que Deus já tem preparado algo grandioso para a tua vida. Não importa se haverá pandemia, não importa se a vacina dará certo ou não, mas uma coisa eu sei: o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre sua igreja aqui na terra, e aonde o Espírito de Deus está, reina a paz e reina a alegria também, no nome de Jesus, amém? A Bíblia diz então que Deus encontrou em Noé um motivo para poder continuar. Deus encontrou em Abraão também um motivo para que agora o seu povo surgisse. E disse: Abraão, deixa a terra da tua parentela, o teu pai, a tua mãe, e sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia qual terra ele iria,
caminhar, e diz assim: eu farei de você uma bênção, eu vou engrandecer o teu nome, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua geração serão mais numerosas do que as estrelas do céu, do que as areias que você possa encontrar no deserto, ou na terra, ou na praia, em qualquer outro lugar. Ou seja, Deus tem um projeto grandioso, não apenas para você, não apenas para mim, mas Deus tem um projeto para a nossa descendência, para o seu futuro, para os seus filhos, netos e os filhos dos seus netos. Tanto é que quando, lá em Atos 16, 31, o apóstolo Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lembrando da pergunta que o carcereiro fez a Paulo: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele pensava somente nele, ele pensava na sua condição, tanto é que o desespero era grande que ele tentou cometer o suicídio. A situação não estava boa, a vida dele não estava boa, mas a resposta de Paulo para ele, cheio do Espírito Santo de Deus que Paulo estava, foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Não era só para ele, não é só para você, não é só para mim, mas é para a minha casa, para a sua casa, é para toda a casa que tem agora alguém que representa o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Talvez você seja o único na tua casa que tenha servido a Deus. Não importa, tem que começar com alguém, e graças a Deus começou com você, porque Deus te chamou e você está aqui. Senhor, eis-me aqui. O milagre vai começar através de você. A Bíblia diz que o desejo maior de Eliseu não era agora ter uma boa casa. O desejo maior dele não era ter agora dinheiro, ter fama, ter o seu ego inflado. Não, o seu maior desejo, a sua maior busca era essa. Nós lemos aqui, eu até pedi para vocês repetirem comigo, na parte B do versículo 14, onde está o Senhor, o Deus de Elias. Essa era a maior busca dele, esse era o maior desejo dele. Ele não estava falando onde está o Deus de Elias para poder agora afrontar ao Senhor, porque o inimigo muitas vezes ele pode citar esta frase contra mim e contra você, quando passamos luta, quando passamos adversidade, porque nós vamos nos lembrar que o diabo, ele é realmente topetudo mesmo. A gente vai ver lá em Mateus 4, no deserto, ele afrontando Jesus, usando a própria palavra de Deus, para poder agora demover Jesus do seu compromisso com Deus. O diabo é assim, muitas vezes ele pode dizer: aonde está o teu Deus? Mas a questão aqui de Eliseu era outra. Era: onde está o Deus de Elias? Eu quero o Deus de Elias. Eu preciso do Deus de Elias. Eu preciso viver os milagres que Elias viveu. Eu quero ter a unção. Mais do que isso, porque eu quero mais de Deus. A igreja existe justamente para isso, para aqueles que querem algo mais de Deus em sua vida. Se você quer mais algo de Deus na tua vida, tenha a motivação certa. Eu estou procurando o Deus de Elias. Eu quero o Deus de Elias na minha vida. Eu quero viver, ter as minhas próprias experiências com o Deus de Elias. Por que que ele queria isso? Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus e o teu Deus, que por onde quer que ele passe, onde quer que ele esteja, tudo se transforma. E Eliseu queria isso. Ele queria transformação. Ele queria também ser um instrumento de Deus para a transformação de vidas. É para isso que nós estamos aqui servindo a Deus, para servirmos de instrumentos nas mãos dele, para que ele possa transformar vidas através de nós. Quem quer ser instrumento na mão de Deus aqui, levante a sua mão. Que 2021 você seja esse instrumento, porque Deus está procurando você, a mim, a cada um de nós, os verdadeiros adoradores e também os fiéis da terra. São esses que Deus está procurando. Diga para o teu irmão: Deus está procurando por você.
Tem gente que dificulta o procurar de Deus. Ele quer se esconder. Não faça isso. Abra teu coração e deixa Deus direcionar a tua vida. Por que eu estou dizendo? Porque onde esse Deus está, tudo floresce, tudo se transforma. Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Todos nós conhecemos esse capítulo desse livro que é maravilhoso. Que diz assim, está falando lá das águas que saem do trono de Deus. E aonde esse trono vai, essa água vai passando, esse rio vai passando, tudo vai se transformando. Diz assim, por onde quer que ele passe, tudo viverá. Todo ser vivente que vive em enxames, ou seja, vai ter agora muita coisa de Deus para a tua vida. Vai ter prosperidade, vai ter multiplicação. Por onde esse Deus passa, tem agora muita bênção, tem provisão de Deus para a tua vida em 2021, no nome de Jesus. A crise está aí, a fábrica da Ford fechou as suas portas no nosso país e em outros países também, não importa. Se Deus está passando na tua vida aí, deixa Deus cuidar de você. Vai ter bênção para a tua vida. Vai ter prosperidade, porque Deus está com você. E Ele vai dizendo ali, que onde essas águas passam, tudo se torna doce. É por isso que ele queria que Deus estivesse na vida dele. Porque a vida sem Deus, ela é amarga. E pode aparentemente até parecer que a vida daqueles que não têm Deus é suave. É suave na nave. É doce. É tranquila, mas é apenas aparência. Eles se enganam a si mesmos. Mas o único que pode transformar o amargo em doce da minha vida e da tua vida é Jesus de Nazaré. É o único que pode transformar o amargo em doce. Eu já vivi momentos amargos da minha vida antes de 26 anos atrás. Eu vivi, mas a partir de quando esse Jesus começou a passar na minha vida, pouco a pouco aquilo que era amargo foi se transformando em doce. É isso que Deus vai fazer na tua vida, viu? Quantos já tiveram uma experiência assim com o Senhor? Levante a sua mão. O amargo vai ficando doce. E é onde esse rio passa, aonde a presença de Deus passa, tudo vive. Aonde quer que entre esse rio, vai viver. Se a tua vida financeira está meio que caída, esse rio vai passar, a presença de Deus vai trazer vida. Se o teu casamento está meio que complicado, quase que morrendo, se Deus estiver presente, Deus vai restaurar, vai renovar, Deus vai fazer coisas novas. Se a sua saúde está debilitada, clama a Deus, pede para que Ele esteja com você, porque quando Ele estiver, Ele vai te dar saúde, vigor, e você vai se levantar e vai tomar posse da vitória em nome de Jesus. Porque ele queria a presença de Deus na sua vida. Porque a ausência de Deus, a ausência do Senhor na nossa vida, é o motivo pelo qual o homem cai e não consegue se levantar. É o motivo pelo qual a morte entrou na vida do homem, sendo que Deus não projetou o homem para a morte. Você não foi criado para a morte, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para viver na eternidade com Deus. Mas bastou apenas um dia, Eva e depois o Adão, que estavam sozinhos, sem a presença de Deus, e aí o engano entrou, e aí a morte entrou, o pecado entrou, a maldição entrou, porque Deus não estava com eles ali, ou eles não estavam com Deus. A razão da falência, a razão da destruição, a razão da angústia, da agonia, é a ausência de Deus na humanidade. É por isso que esse mundo não tem nada de bom para oferecer a nenhum de nós. Volta para lá não.
A não ser que você queira sofrer. Mas se você está cansado de sofrer e quer ter uma vida mudada, transformada, clama ao Senhor. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Ei, sabe por que a gente está aqui hoje? Para atrair a presença de Deus na nossa vida. Ei, não é para atrair sorte, bons frutos. Nós estamos aqui para trazer a presença de Deus até nós. Para trazer Deus para perto, para trazer a palavra de Deus em nosso coração, para não pecarmos mais contra Ele, para andarmos na sua verdade, na sua santidade, para que tudo aquilo que venhamos fazer, não seja para a nossa glória, mas seja para a honra e para a glória dEle, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o nome dEle. A ausência de Deus é a razão por todo o sofrimento. Oséias, no capítulo 4, ele já declara que existe uma grande contenda entre Deus e os homens. Os homens criaram uma contenda. Não havia contenda. Deus, ele não cria contenda com ninguém, porque Deus não tenta ninguém com o mal. E pelo mal ele não pode ser tentado. Mas o homem criou a contenda quando deixou que seu ego se inflasse, que agora Satanás o incentivasse a abandonar Deus. E aí Oséias 4 diz, é por isso que existe o matar, é por isso que existe o roubar, é por isso que existe mentira, é por isso que existe o adultério, é por isso que existe a morte. A ausência de Deus. Diga comigo, misericórdia. Pode falar para o teu irmão, misericórdia. Quando a gente dá os primeiros passos no Evangelho, a gente chega no Evangelho buscando coisas melhores. É assim, não é? Eu, por exemplo, cansei de sofrer. Passei catolicismo, espiritismo, mesa branca, candomblé. Queria ter uma vida melhorada. Quem queria ter uma vida melhorada aí? Tinha uma vida quebrada, arruinada como eu tinha, e queria ter uma vida melhor. Levante a sua mão aí, ó. Eu busquei a Deus porque eu queria ter sossego. Eu queria ter coisas boas. Sim ou não? Mas aí a gente vai vivendo o Evangelho. A gente queria um emprego melhor, a gente queria uma bênção emocional, né? Mais sentimental. A gente queria coisas boas, estava cansado de coisas ruins. Mas aí a gente vai vivendo o Evangelho. E aí a gente vai entendendo que, em primeiro lugar, não são as coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que a pessoa, o homem que busca as coisas desse mundo é o mais infeliz de todos os homens, mas aquele que busca Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, esse é bem-aventurado, porque além de encontrar o reino, a graça, a misericórdia de Deus para a sua vida, todas as demais coisas Deus promete acrescentar na vida dele. Por isso é o que importa realmente, é nós buscarmos a Deus com toda a nossa força. O resto, meu irmão, vem de bônus. Ei, o resto vem junto. Mas se não buscar a Deus em primeiro lugar, não vem. Não vai acontecer. O salmista no Salmo 48, versículo 14, diz assim: porque este Deus é o nosso Deus. Diga para o irmão, nosso Deus é assim. Diga para o irmão, nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim. Porque este é o nosso Deus para todo sempre. E Ele será nosso guia até a morte. Irmão, as outras coisas que buscávamos antes de conhecermos esse Deus maravilhoso, nós começamos a entender que essas coisas são coisas ilusórias. A Bíblia chama de vaidade, perda de tempo
Imagine numa coisa boa aí. Ô pastor, puxa vida, se eu pudesse ter muito dinheiro. Ilusão. Se eu tivesse carrões, casas, sei lá, qualquer coisa. Ilusão. Porque tudo isso perece. Tudo isso perece. E o homem que bota a sua confiança nisso, vai perecer junto. Mas a Bíblia diz aqui, o salmista, dizendo que o nosso Deus será nosso guia até a morte. Deus, Ele quer estar presente na tua vida, até o último suspiro teu. Deus, Ele quer estar junto de você. Ele não é um Deus que se vai quando as coisas boas também vão. É um Deus que permanece fiel àquilo que Ele prometeu e a quem agora a Ele também honrou com a sua fé, com a sua busca e com a sua dedicação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Um Deus fiel. É um Deus que vai nos guiar. Ou seja, direcionar. Diga para o teu irmão, 2021, Deus quer direcionar a tua vida. Deus quer direcionar a tua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Eu quero Deus porque eu quero ter a direção que Elias teve. Está certo que Elias, ele deu uma vacilada. Quando Deus deixou de ser o guia dele. E ele deixou a voz de Jezabel guiá-lo. Não deixe voz estranha guiar a tua vida. Lá em João 10, Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E de maneira nenhuma ouvirão a voz de estranhos. Deixa Deus ser teu guia. Não deixa ser o fofoqueiro, o maldizente, o descrente. Não deixa ser teu guia. Não deixa eles serem teu pastor. Deixa Deus. E aqueles que Deus colocou agora para estar sendo o portador da vontade dele. No caso de vocês aqui, o pastor Marcos. Quer ter vitória? Quer ter um 2021 de bênção? Então busque Deus. Porque Deus tem misericórdia. Deus tem piedade. Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Ei, sabe o que isso quer dizer? Que a nossa mente não é capaz. O nosso coração não alcança. Coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não viram e ouvidos não ouviram. E os nossos corações não sentiram. São essas coisas. Essas coisas que Deus prometeu para você. Para 2021, 2022, 2023 e até o dia da tua morte. Aleluia. E depois, quando vier a morte, pastor, tranquilo, aí é só vitória. Em dezembro eu fiz o ofício fúnebre de uma irmã da igreja. Eu estava lá, não preparei nada, mas Deus falou no meu coração. O que você vê aí? Um corpo morto. Uma pessoa que perdeu a batalha para a enfermidade. Uma pessoa que não resistiu. Uma pessoa que faleceu. Humanamente falando isso. Mas aí Deus falou, não. Você está vendo aí o que restou de uma vencedora. Alguém que venceu. Venceu. Nem a morte pode nos vencer. A morte é o último
inimigo a ser vencido. Mas com Deus presente, ela não é páreo para mim nem para você, porque Jesus disse no Evangelho de João capítulo 11, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, 2021 vai ter bênção, 2022 vai ter bênção, e no dia que nós nos encontrarmos com Ele, a bênção será perpétua na minha vida e na tua vida, aleluia. Por que eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida? Porque se Deus estiver comigo, o diabo não vai poder me resistir. O diabo não vai poder te resistir. Jesus disse isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer ter vitória? Seja igreja de Jesus. E que 2021 vai vir luta, vai vir batalha, mas que essas lutas e batalhas não afetem a tua fé. Continua sendo igreja. Presta atenção naquilo que eu estou falando para vocês hoje, dia 11 de janeiro de 2021. Guarde essas palavras. Virão batalhas, virão lutas, mas Deus está com você. Continua sendo igreja, porque no final a vitória é tua. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Promessa de Deus para Josué, ou promessa de Deus para todos aqueles que creem? É promessa de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Diga para o teu irmão, essa promessa é sua. Diga assim comigo, essa promessa é minha. Essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para todos aqueles que carregam com alegria no coração a marca do sangue de Jesus em tua vida. A maior necessidade minha e sua é a presença de Deus. Por quê? Porque aquele que tem a presença de Deus não tem falta de nada. Quem tem a presença de Deus não tem a falta de nada. É por isso que Davi diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada vai faltar na tua vida. A Bíblia diz que Elias desafiou Eliseu dizendo, você quer ficar comigo, menino? Se você ver o carro de fogo, os cavalos de fogo, me levarem aos céus, esse será o sinal. Se você vê os céus abertos, que é o tema, né? Se você vê os céus abertos, esse é o sinal. Que Deus vai te dar essa resposta. Deus vai te dar aquilo que você quer. A Bíblia diz que ele viu com os seus olhos. Ele viu também o velho manto do profeta Elias. Aquele manto que Elias usava com autoridade, com confiança. Ele viu aquele bordão caindo. E a Bíblia diz que ele tomou em suas mãos. Ele pegou e dividiu em duas partes. E disse, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de maravilhas? O Deus em quem eu creio, o Deus a quem eu pertenço,
o Deus a quem eu sirvo, o Deus que faz o impossível. E aonde é que está o poder de Deus? O poder de Deus não estava na capa, mas o poder de Deus estava aonde sempre esteve na vida de Elias, porque Elias, ele servia a Deus, estava sobre a vida de Eliseu, porque servia ele também ao Senhor, e estará sobre a tua vida também, porque você também se propôs a servir a esse seu Deus como prioridade da sua vida. Aonde é que está o poder de Deus? Ele continua sempre aonde esteve, na vida daqueles que creem. Aleluia! A maior necessidade minha e sua não é a vacina, mas é a presença de Deus. E não vai faltar coisa alguma. Diga para o teu irmão aí, vai faltar coisa alguma. Não vai faltar nada. Deus vai prover todas as coisas. E vou encerrar aqui. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dos dons vos faltará. Diga para o teu irmão, nenhum dom de Deus vai te faltar. Enquanto a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até o fim. O poder de Deus que ressuscitou o filho da viúva através da oração do profeta. Essa mesma oração, essa mesma unção, esse mesmo Espírito vai levantar aquele que está abatido, sentindo-se fraco. Eu vou dizer algo aqui, não me leve a mal. Tem pessoas que estão dizendo assim: estou fraco, estou cansado, estou sem forças para voltar para a igreja. Se ouviu alguém dizer assim, logo após essa pandemia? Tem alguém aí que ouviu? Tem? Não? Ninguém nunca ouviu? A irmã já ouviu? Eu já ouvi. Estou fraco. Eu estou fraco. Por que estou fraco? Não era para estar. Isaías diz: os que buscam o Senhor renovarão as suas forças e voarão como asas de águia. Está fraco porque não busca a Deus. É óbvio. Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza. Esse poder que ressuscitou o filho da viúva, em que Elias orou, que o próprio Eliseu teve a sua experiência com o filho da sunamita. Esse Deus que alimentou o profeta Elias, num período de 3 anos e meio, foi uma longa jornada, também alimentará você, cuidará de você em 2021 e por toda a tua vida. Esse mesmo Deus foi o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma grande multidão. Não existe nada impossível para Deus. E não existe nada impossível para aquele que crê. Não há impossíveis para você. A Bíblia diz que Deus abriu
o rio Jordão dividiu em dois para Eliseu. Esse Deus não falhou com ele. E ele prometeu, ele não vai falhar comigo. Ele prometeu, não vai falhar com vocês. Deus não vai falhar com vocês. Estou dizendo isso no nome de Jesus. Ele não vai falhar com vocês. Ele vai te dar vitória. Ele vai fazer proezas. Se você tem alguma pergunta, Deus vai responder. Olha só a resposta de Deus para Eliseu. Não foi com palavras, mas foi com poder. Deus vai responder a tua oração com poder. Por isso não cesse de orar. Não cesse de buscar. Ele pegou a veste de Elias, rasgou e feriu as águas do rio Jordão e se abriu. Ele respondeu com poder. Ele respondeu com milagres. Ele vai responder a tua vida com milagres. Da mesma forma, quando João Batista estava na prisão, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar para Jesus: Jesus, você é o Messias ou eu devo esperar por outro? E aí Jesus disse para os discípulos deles: vem e diga para João aquilo que vocês estão vendo: cegos curados, espíritos malignos sendo expelidos, mortos ressuscitados, e a palavra de Deus é viva e eficaz, ela está sendo pregada, a palavra de Deus está livre para abençoar. Ou seja, Jesus respondeu a oração de João, e Deus responde assim a minha e a sua oração, se você crer verdadeiramente, com poder, com milagre, sinais, prodígios e maravilhas para você e toda a sua casa. Aleluia! Deus vai sustentar a minha vida e a tua vida. E esse Deus que levou o profeta numa carruagem de fogo, ele prometeu, ele vai voltar para nos buscar também. Eu espero esse dia. E vocês? Esse mundo não tem muita coisa para nos oferecer. Ei, pastor, eu estou sofrendo. Estou passando por luta. Quem não está? Mas o apóstolo Paulo diz que as aflições dos dias presentes não dão para comparar com a glória que nos foi proposta por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Deus tem é melhor para você. Nós dizemos sempre assim, virou até um chavão: o melhor de Deus está por vir. E está mesmo. Então permaneça fiel. Ser fiel até a morte, e receberá a coroa da vida. Estou profetizando aqui, 2021 vai ser um ano de muita bênção para aquele que for fiel a Deus em tudo. Amém? Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém?